Olá, vamos para mais uma aula de língua portuguesa do quarto ano. Sou professora Madalena e conto com vocês na aula de hoje. Vamos lá? Hoje iremos estudar sobre ortografia das palavras. Nós temos aqui uma cantiga que eu vou ler para vocês. E eu gostaria muito que vocês percebessem, toda a palavra que eu for falando, eu vou tentar dar um tom, ou seja, falar com uma entonação mais forte, que é para vocês visualizarem aonde eu quero que vocês foquem, certo? Vamos lá. A canoa virou. Quem deixou ela virar foi por causa da Maria, que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria do fundo do mar. Agora a gente vai para uma outra forma do mesmo texto. Agora eu quero que vocês percebam as palavras que foram marcadas aqui com as duas vogais finais. Vamos lá. Canoa, certo? Se a gente fosse separar essa sílaba, como é que ficaria essa palavra separadinha? K, o hífenzinho bonitinho, que é aquele tracinho que vocês já conhecem, e noa. Olha a outra palavra aí. Virou, deixou, Maria, soube, peixinho, soubesse e Maria novamente. É importante que vocês visualizem todas essas letrinhas que estão de vermelho, que a gente vai explorar mais ela adiante. Vamos lá, olha só. Sabe que aquelas letrinhas juntinhas, quando elas estão numa separação silábica, elas ficam na mesma sílaba. A palavra virou, vocês lembram? Vi, tracinho, rou. O O e o U estão na mesma sílaba. E quando isso acontece, a gente vai conhecer essa informação agora. Os ditongos, eles são ditongos. O que são ditongos? São aqueles encontros que duas vogais que permanecem na mesma sílaba quando separamos a palavra. Lembra do peixinho? A gente não fala peixe, ou seja, não, nós falamos peixe, tracinho, xé. A gente percebe que o E e o I ficaram na mesma sílaba. E aí acontece o ditongo, certo? E quando esse ditongo acontece, a gente percebe o seguinte, ó. Existe uma vogal, que a gente vai dizer que é o E, e existe a semivogal, que é o I, ou vice-versa, que é o que a gente vê aqui nessa explicação. Vamos para a próxima. A separação silábica é a delimitação das palavras em sílabas. Essa ação de separar é marcada pelo hífen. Lembra que eu conversei com vocês sobre o tracinho? Pois é, esse tracinho é chamado de hífen. Quando vocês forem separar, vocês vão ter que usá-lo, certo? Vale lembrar que não existe sílaba sem vogal. Quando vocês estiverem separando as sílabas, gente, nunca deixe uma consoante soltinha lá com os tracinhos, tá? É isso que ele está me dizendo aqui. Elas têm que estar acompanhadinhas de vogal. Por quê? Ela é a base da sílaba, ou seja, a vogal é um elemento obrigatório na sílaba. Se eu perceber que numa tarefa vocês colocaram o P sozinho, né, da palavra bruto, o P sozinho não pode, ele tem que estar acompanhadinho da vogal. Vamos para a próxima. Olha só, a palavra virou. Quando nós separamos a sílaba, ela fica virou. Percebe que lá no finalzinho eu tenho o O e o U? Lembra que eu disse para vocês que eles são ditongos? Por que eles são ditongos, gente? Porque eles estão na mesma sílaba. São duas, né? A vogal e a semivogal na mesma sílaba, certo? Ó, mais alguns exemplos. São exemplos também de ditongos as sílabas destacadas nas palavras. Todas essas palavras, se vocês perceberem, são da canção, tá? Nós tiramos de lá pra gente reforçar com vocês aqui. Dei, show, marquei aí o O e o U. Soube, marcamos aí novamente o O e o U. Elas estão em sílabas separadas, gente? Me responde aí. Sim? Não, elas não estão. Então, elas são ditongos, que é isso que a gente está vendo. Peixinho, ó, pei. Elas estão? Novamente eu vou perguntar para vocês, porque eu quero que vocês reforcem isso para vocês, que o ditongo são duas vogais, ou seja, vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Vamos para a próxima. Olha só, vocês já conhecem as vogais desde a primeirinha lá que vocês aprenderam, certo? Nós estamos agora no quarto ano. As vogais são A, E, I, O, U, certo? Só que eu tenho uma função também para algumas outras vogais. Essas três vogais aí, o A, o E e o O, geralmente, tá, gente? Elas vêm bem forte nas palavras.
Quando elas vêm bem forte, elas são chamadas de vogais. Aí vamos lá para baixo, aí ó, as semivogais. Eu tenho o I e o U. Quando elas são pronunciadas fracamente, elas vêm suave, é diferente das vogais. E a gente vai perceber isso no decorrer da nossa aula. Vamos mais. As vogais são sons laríngeos, ou fonemas produzidos através da passagem livre de uma corrente de ar pela boca. Lembra que eu falei para vocês? Elas são um som mais forte. A gente vai ver mais em algumas outras palavras. Vamos para o próximo. Aí, vocês lembram que a semivogal é aquela que é mais fraquinha e que elas são representadas pelo I e o U? Pois é, são esses dois fonemas, I e U. Algumas vezes não são vogais, aparecem apoiadas em uma outra vogal, formando a ela uma só emissão de voz, uma sílaba. A gente tem aqui um exemplo bem interessante, ou seja, a palavra caixa. Alguma vez vocês já ouviram alguém falar caixa? Não. Olha só, quem é que marca mais aí, ó? Caixa. Eu não demorei mais no ar? Ele não é a minha vogal mais forte? É isso que vocês têm que perceber. A semivogal, ela já é a mais fraquinha, ó. Caixa. Certo? É isso que eu quero que vocês percebam. Por isso que eu tô marcando bem a minha fala. Vamos para a próxima. Olha só. Tem algumas situações interessantes que acontecem com a consoante. Consoantes também podem ser semivogais. O que são semivogais? Lembra a historinha do I e do U? Pois é. É só elas terem um som de I ou de U. Quando vocês falam, gente, a palavra nuvem, no M sai o som de M mesmo, ó, M. Quando eu falo nuvem, não sai o sonzinho do I? Olha aí acontecendo a semivogal. Embarcação. Olha o som do U aí, percebe? É isso que eu quero que vocês percebam. Na oralidade, quando eu estou falando, sai esse sonzinho do I e do U, que eles são as semivogais. Pernil, com som de U. Olha só, tá vendo? Visualize. Isso pode acontecer também, porque a gente está olhando, a gente está percebendo o som, não a escrita. Se eu for olhar para a escrita, lógico, evidentemente que a gente vai ver a letra M e a letra L, certo? Vamos lá. Vale lembrar que as vogais são sempre mais fortes, certo? Eu conversei com vocês sobre isso. Enquanto as semivogais são pronunciadas suavemente. Lembra da palavra peixe, né? Eu não falo peixe, eu falo peixe, ou seja, o é o mais forte. Vamos exercitar tudo que a gente viu hoje, agora, nesse momento, na hora da atividade. Vamos lá? O exercício que eu trouxe para vocês é de completar. Complete as lacunas das palavras com ai, ei, ou. Se precisar, gente, consultem o dicionário. Olha só, complete aí, tá bom? Com essas opções que vocês têm. Aí tem aí esse espacinho entre o tes e o ra, que vocês vão fazer, vão encaixar aí, ver qual seria a palavra, descubram aí vocês. E a palavra medite, a próxima aí é quebra, né? Vocês vão colocar uma daquelas opções que está ali. Aí vem o tre, com a espacinho, o nó, e o b com o final lé. Vocês que vão ter que descobrir. E aí vem o D com uma separaçãozinha, o tozinho lá no final, e o C com o chá, certo? Então vamos ver agora se vocês conseguiram completar corretamente. Vamos lá. Olha só aí, quem acertou, vocês tinham essas duas opções, ou com ou com e, certo? Vamos para outra próxima palavra. Essa estava fácil, né? Tesouro é uma palavra muito comum que vocês costumam ver no dia a dia. Eu creio que ninguém errou. Próximo. Ó, meditou ou meditei. E a palavra quebrar, né? Que vocês encaixaram aí, ou quebrou, quebrei. Olha aí a palavra, vamos ver? Treino, muito bem. Creio que a maioria acertou. Próximo. Baile. Próxima. Deitou. E aquela que a gente até já trabalhou aqui, caixa, certo?
Agora vamos para o nosso segundo exercício e, novamente, eu quero que vocês percebam aí que o foco são nos ditongos. E ditongos a gente já conversou muito sobre eles hoje, né? Lembra a historinha da separação silábica? Se tiver dificuldade, gente, primeiro faça a separação silábica de cada um. Percebam se as duas, a vogal e a semivogal, vão estar na mesma sílaba. Essa é a dica para vocês responderem. Aí vamos lá para as opções. Dourado, peixe, cinzeiro, feixe, país, direito, ouro, touro, tesouro, saúde, maisena, estou, dia, caixa, entrou, mão. Aí eu pergunto para vocês, qual dessas opções todas as palavras apresentam ditongos? Vamos ver se vocês conseguiram marcar a alternativa correta. Olha só, quem marcou a primeira está corretamente, olha aí. Dourado. Se eu for separar a palavra dourado, eu vou separar da seguinte forma. Do, tracinho, que é o hífen, ra, do, certo? E aí, eu não tenho duas vogais juntinhas aí, a vogal e a semivogal, o O e o U? Lembra que eu falei para vocês que o U é uma semivogal? Então, vamos para a segunda palavra. Peixe, eu não separo esse izinho do E, certo? Se eu não separo, elas ficam na primeira sílaba, que é pei, xé. Logo, mais um ditongo aí. A gente está conferindo se, de fato, todas essas palavras têm ditongo. Cinzeiro. Olha aí novamente. Sim, hífen, que é o tracinho, zeiro, certo? Vocês perceberam que o E e o I também estão na mesma sílaba? Então, é isso que é a representatividade do ditongo. Feixe, novamente. A primeira sílaba é fei, e o tracinho e o xé, a segunda sílaba. Logo, nós temos, de fato, a resposta correta. A separação silábica também é chamada de divisão silábica. É a delimitação das palavras em sílaba, cuja ação é marcada pelo hífen. Lembra que eu conversei com vocês a história do tracinho? Pois é, olha, lou, tracinho, sa, o hífen. E eu foco novamente que o O e o U trata-se de um ditongo. Toda sílaba é formada a partir de uma vogal, isolada ou acompanhada de uma consoante. Eu quero lembrar a vocês o seguinte, que nunca devemos deixar uma consoante sozinha numa sílaba, certo? Em algumas palavras, os fonemas I e U não são vogais, e sim semivogais. Gente, quando isso acontece, é quando ele sai fracamente. O I e o U, ele não tem tanta força como as demais. Lembra que eu disse para vocês que o A, o E e o O, eles costumam ser a sílaba representar dentro da sílaba mais forte? Pois é, o I e o U já são aqueles que representam as mais, dão um tom mais leve, não é com aquela força toda. E vocês vão perceber na hora que a gente estiver pronunciando as palavras. Agora, vamos fazer um resgate de tudo que a gente viu na aula de hoje. Nesse momento, é a hora da revisão. Vamos revisar os conteúdos. Eu tenho aqui as vogais. O que são as vogais? Eu até conversei com vocês sobre isso, mas a gente vai reforçar agora. São fonemas. O que são fonemas, gente? São sons, tá? Fonemas e sons, para vocês lembrarem, é a mesma coisa. São fonemas pronunciados sem obstáculos à passagem de ar, chegando livremente ao exterior. O que eu quero dizer? Eles são fonemas que saem livremente, eles não têm impedimento nenhum. É diferente das outras vogais que a gente vai ver aqui, que eu quero que vocês percebam a diferença e vamos a ela. Essas que vão mais leve, elas são as semivogais. Refere-se especificadamente aos fonemas I e U. Quando eu estou falando em fonema, gente, eu estou falando de som. Eu estou batendo nessa tecla para vocês perceberem. Porque às vezes tem palavras que terminam com E, mas ela tem som de I, certo? Porque a gente no final pronuncia dessa forma. Que quando apoiadas a uma vogal, olha só as vogais, é justamente aquelas que eu separei na aula anterior, que é para vocês visualizarem, o A, o E e o O. Ou seja, ao seu núcleo silábico formam uma única emissão. Então, a gente finaliza a aula de hoje com gostinho de quero mais. Quando eu digo gostinho de quero mais, eu quero que vocês percebam e melhorem a audição de vocês ouvindo as palavras pronunciadas e percebendo os ditongos que a gente fala todos os dias, certo? Então, um grande abraço a todos vocês e aguardo vocês na próxima aula.